Olá, professor Ednilson, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos começar a trabalhar com o conceito de APIs. Nós vamos consumir dados externos. Um dispositivo móvel, parece que se a gente não tem uma conexão externa, não tem uma funcionalidade sendo feita de forma externa, ele se torna um pouco utilizável, porque pouco se faz no dispositivo em si e muito se faz de forma fora do dispositivo. Então a gente usa o dispositivo mais como uma forma de acessar recursos externos do que até como o uso do dispositivo em si. Tá? Eu preparei um exemplo aqui para a gente conversar, que ele simplesmente consiste em recuperar o endereço a partir de um CEP. Tá? A gente vai implementar, ver como é que funciona, mas aqui eu posso digitar um CEP qualquer e a hora que mandar buscar, ele vai trazer para a gente esse CEP. Tá? Existindo ou não, ele vai trazer esse CEP como resultado para a gente. Tá certo? Para usar, eu estou usando aqui uma API chamada ViaCEP, fornecida pelo ViaCEP. O conceito é muito simples. Estou usando o JSON, tá? O conceito de JSON que a gente já estudou na disciplina. O que acontece? É essa URLzinha aqui que interessa para a gente, ó. Então, se eu utilizar essa URL aqui, passar o CEP que eu quiser, por exemplo, 14.804.296, falar que eu quero no formato JSON, ele vai trazer para a gente o formato JSON com essas informações. Tá? Então, só mudar aqui o CEP, tá? Ele traz as informações que a gente quer. Então, e elas são exatamente as mesmas informações que nós temos no aplicativo, tá? Aí está buscando lá em tempo real, fazendo a busca em cima dessas informações. Observe que eu não usei todas as informações fornecidas pela API, tá? Usei algumas. Se quiser mudar, a API também fornece XML, Qt, entre outros. Se fizesse, por exemplo, em XML, bastaria mudar o final da URL aqui, já vem no formato XML. Tá? Como a gente tem uma facilidade para trabalhar com JSON, então eu vou manter o formato de JSON para a gente trabalhar. Tá? Então, a API simplesmente ela faz isso. A gente submete uma consulta de um endereço de um CEP, ele devolve para a gente um JSON com esses dados. Tá? Então, se a gente for observar os dados, como é que eles vão chegar exatamente nesse formato aqui. Ó. Tá? Então, esse aqui é o formato de dados que nós vamos receber no nosso aplicativo. Para fazer esse consumo dessa API, eu vou utilizar com vocês uma biblioteca chamada Retrofit. Ele é um cliente para Android, Java, para consumir realmente APIs. Então, código aberto, square.github.io retrofit, podem consultar. Toda a documentação está na mesma página, então tudo que vocês precisarem está aqui. Vou fazer de forma simples um getzinho, tá? Aqui está toda a documentação dele, então tudo que a gente vai usar no aplicativo, que eu vou mostrar para vocês, está aqui, também sendo utilizado, aqui está sendo apresentado aqui na página. De verdade, a gente só vai usar essa parte aqui, o restante é complementação, não tem nada muito complexo para a gente fazer esse aplicativo não, tá certo? Então, já tem aqui embaixo como que a gente vai colocar isso aqui no Gradle, tá? Nós vamos precisar de um JSON para fazer a conversão, para ele fazer automático, mas a gente vai ver lá no projeto. Então, deixa eu só
trocar de página aqui. E aí nós conseguimos visualizar o projeto. Vou explicar o projeto por partes. E aí nós vamos entendendo o funcionamento do projeto. Então, inicialmente, o que eu vou ter? Eu criei projeto vazio, mesmo padrãozinho, sem nada adicional. Criei a Activity Main, o que eu fiz? Eu coloquei no layout uma caixinha de texto, de Edit Text e um botãozinho, um ao lado do outro. Aqui embaixo tem um outro Constraint Layout que está escondido, tá? Que ele está gone. Deixa eu mudar aqui para visível, só para vocês visualizarem que é exatamente as informações que eu estou apresentando na tela. Ó. O CEP que eu busquei, o logradouro, um complemento, um endereço, o bairro, né? A cidade e o estado. Então essas informações lá estão organizadas dentro de um outro Constraint Layout. Por quê? Para deixar isso aqui escondido enquanto não tiver o CEP para buscar, para mostrar. Tá? Então esse garoto aqui vai ficar, eu vou esconder ele, deixar ele escondido. E quando for buscar um CEP, recuperar um CEP, ele apresenta os dados aqui. Tá? Então o layout é muito simples, ele tem bastante text view, bastante elementos, mas é só para a gente conseguir representar. Bom, então o layout é esse. O que nós vamos ter de dados? Tá? Nós vamos ter lá uma classe endereço, e aí eu coloquei os dados que eu vou utilizar no aplicativo. CEP, logradouro, complemento, bairro, localidade e o F. Localidade eu peguei exatamente por causa que a API fala que chama localidade, é o nome da cidade. Tá? Se vocês quiserem chamar aqui cidade, não vai, a diferença é que não vai ter um problema na hora de converter. Tá? Então eu usei os mesmos nomes que a API fornece para não perder tempo na conversão, tá? Do JSON para a nossa classe. A única diferença que tem aqui é que essa classe precisa implementar a interface serializei. Tá? Porque esse objeto, como vai fazer a conversão do JSON para uma classe, ele precisa ser uma classe que implementa os métodos de serializei. Tá? Então, nenhuma mudança, nada fora disso. Tá? Aqui no Gradle, tá? Gradle app, incluí essas duas linhazinhas aqui de implementação. Tá? É a API que está sendo implementada, tá? Que é o ConScarup Retrofit 2. Eu estou implementando, importei aqui a 2.1. A última versão que está lá no site é a 2.9. Porém, eu tive dificuldades, não sei se por conta dessa API que está rodando e tudo mais, não funcionou a 2.9 aqui. Então, eu testei a 2.1, está funcionando, então eu vou manter a 2.1, tá certo? Aí depois, se vocês quiserem testar em outro dispositivo, outra situação, tem a última versão é a 2.9, tá? Essa primeira implementação é a implementação do retrofit em si, e a segunda é do conversor JSON, tá? Esse conversor JSON é do Google, tá? O JSON é Google, o J com J é a notação do Java Script Object Notation, tá? JavaScript Object Notation. Esse aqui é do Google, tá? Ele faz a mesma funcionalidade, só que implementado pelo Google e não como sendo o padrãozinho do JavaScript, tá certo? Bom, então esse aqui é o nosso build. A classe endereço também tá ok. A nossa interface, nada de diferente, então serve só aqui o Constraint Layout que está escondido, tá? Que contém os outros elementos. A única funcionalidade dele é que eu tornei ele visível e invisível, tá? Então no código que a gente vai fazer isso.
Nas strings, eu estou usando extrair todos os textos da interface, então nenhuma mudança. E aí agora nós vamos começar a explicar realmente o aplicativo. Primeira coisa que a gente precisa fazer, antes de começar, é pedir, como a gente já viu, permissão. Permissão no caso aqui de internet. Tá? Não é uma permissão perigosa, mas é uma permissão que pode ser concedida e pode ser tirada também. Tá? Então, no manifest, adicionei aqui a linha de solicitar permissão de internet. Tá certo? Ela já é fornecida automaticamente, tá? Só que o usuário pode remover essa permissão. Então, se eu vier provavelmente aqui nas propriedades do busca endereço, estranho, o Google está dando problema. Durante a aula o Google dá problema. Falha nas configurações. Bom, de qualquer forma o aplicativo deve estar funcionando ainda. Talvez seja porque estava emulando alguma coisa assim, não sei o que pode ter acontecido, mas o aplicativo está funcionando normalmente. Bom, então se eu não tirasse a autorização daqui, ela estaria aqui. Pronto. Então, autorização, a permissão para a internet. Isso significa que aqui na main activity, tá? Eu vou explicar depois os atributos de cima, mas aqui eu tenho os atributos de interface, tá? E eu fiz um métodozinho que recupera eles, só para simplificar a recuperação. Estou tratando o clique do botão na própria activity, tá? Então, essa busca aqui, e aí eu faço o seguinte, se for um clique no botão, tá? Eu verifico se tem permissão. Esse tratamento de permissão é exatamente aquilo que a gente viu na semana passada. Então, ele vai fazer o quê? Verifica se tem permissão. Tá? Então, ele vem aqui. Tem permissão? Ok, então ele busca o endereço, faz tudo que tem que fazer. Não tem, ele solicita permissão. Então, se tiver que solicitar a permissão, é exatamente o mesmo problema. Olha só. Pega o Ctrl+C, Ctrl+V do Edilson aqui. Pronto. Então, ele pede aqui as permissões no caso aqui de internet. Então, se ele cancelou, se ele tirou, e aí a gente explica por que precisa da permissão e assim por diante, tá? Provavelmente, isso aqui nunca será executado a menos que o usuário cancele a permissão do nosso aplicativo, que é concedida automaticamente. Mas vamos tratar de forma correta tudo aquilo que pode acontecer, tá certo? Então, ó, tratei a permissão, se a permissão, o resultado da permissão chegar, se for permitido, aí ele faz a busca de endereço, tá certo? Bom, então esse aí é o método onClick. Então, nenhuma novidade aqui pra gente. Clicou, tem permissão, ele busca. Não tem, solicita, e aí ele faz o tratamento disso. Bom, vamos lá. Aí o request aqui de permission, a gente já sabe, a gente já utilizamos, é simplesmente um inteiro para tratar o pedido de permissão. Aí dois atributos aqui que são diferentes para a gente. A base URL, tá? Para acessar o ViaCep, eu coloco essa aqui, a nossa URL base, é o endereço básico do web service. Então, viacep.com.br/ws, e aí se vocês lembram lá, eu coloquei o CEP e depois o formato, tá? Então, essa aqui é a nossa base para busca, tá? E eu vou precisar no objeto retrofit. Isso aqui só está disponível se você colocou lá no Gradle,
tá? Senão essa classe não existe, não estará no seu projeto. Bom, diferença está aqui no busca endereço, é onde a mágica acontece, é onde a gente vai gastar um pouco mais de energia. Antes disso, nós temos que configurar uma interface. O que é essa interface? Ela descreve que a gente vai implementar um método, tá? Um método abstrato, chamei ele aqui de getDados, tá? Ele recupera os dados. Na API, tá? Ele get alguma coisa. No caso aqui eu estou falando que ele vai dar um get no endereço. Esse método, ele retorna uma chamada, um call de endereço. É como se fosse um array, um list de endereço, alguma coisa assim. A diferença é que o call, ele faz em segundo plano. Tá? E aqui os argumentos. O que ele recebe? Um path, tá? Com o endereço, e aí eu passo o CEP, e ele vai construir essa pesquisa. Então a interface, exatamente, se vocês observarem lá na documentação da ferramenta, ela vai usar exatamente esses mesmos conceitos aqui. Um call, a classe que você quer recuperar, o dado que você vai passar como argumento. Tá? É interessante que aqui e aqui tem que ser o mesmo dado, tá? Só isso que é a configuração dele. Então aqui no MainActivity, quando eu conseguir buscar um endereço, aí a primeira coisa que eu vou fazer é instanciar um retrofit, tá? Instanciar a API. Então eu vou falar, construir ela com build. Observe que aparece aqui, ó, a URL base. Se não quiser usar constante, pode colocar direto aqui, mas eu prefiro usar constante. E eu vou falar como que ele vai converter. Ele vai converter usando um objeto JSON, tá? Para poder, por isso que está a segunda linha lá no implementation do Gradle, para trazer esse cara aqui para a gente. Por quê? Eu não preciso me preocupar de fazer chaveamento, chave, valor, transformando o objeto. Ele vai converter isso para a gente de forma automática. A gente não vai perder tempo com isso. Tá? Aí ele vai criar um retrofit. Depois de criar um retrofit, o que eu estou fazendo? Estou verificando se foi digitado um CEP. Estou recuperando o CEP da tela e guardando essa variável CEP string. O CEP só vai poder ter números e ter 8 números. Se não tiver exatamente 8 números, o CEP está inválido. Tá? Então ele vai mostrar a mensagem CEP inválido. Caso tenha, eu vou considerar que o CEP já está certo, coloco o finalzinho da URL que é /JSON, que é o formato que a gente quer, e pronto. Vamos mandar o retrofit trabalhar. De que forma? Instancia um serviço, tá? Um retrofit service. Quem que é retrofit service? A nossa interface aqui, ó. Nós que criamos essa interface. Como que ele faz? A gente mandar o retrofit, o objeto que instanciamos, .create, e aí eu passo para ele criar um objeto com aquela interface que nós fizemos. Ou seja, é para ter o método getDados. É exatamente isso que ele vai fazer. Tá? Aí eu vou instanciar um objeto call, e observe aqui, é um call onde um endereço que vai ser passado no call. Tá? E o retrofit service tem o método getDados, que aí quem que a gente vai passar? A string. Tá certo? Eu vou passar a string completa. Lembrando que não está programado aqui porque a interface não tem código. Nós vamos deixar o método passar aqui o finalzinho de JSON bonitinho para o método getDados recuperar. Quando a gente fizer o call, esse objeto call, eu não chamo o método, eu peço para ele colocar na fila. Ou seja, ele vai executar em segundo plano, tá? Para não travar o nosso aplicativo, que se demorar, se não tiver internet alguma coisa, ele vai ficar esperando lá, mas o aplicativo vai estar funcionando, tá? Ele vai fazer a chamada em segundo plano e ele tem um argumento, o enqueue, que é um método callback, tá? Por ser um callback, ele vai ter duas implementações obrigatórias, o onResponse e o onFail.
Se der certo, resultado certo, e se der problema. Tá? Simplesmente, o onResponse recebe o próprio call e a resposta. Tá? E aqui vem a parte difícil. Nós vamos pegar, se a resposta for sucesso, tá? Nós vamos pegar um objeto endereço e a conversão está aqui, ó. Essa aqui é a conversão do JSON, o texto JSON está no body do response para o objeto. Perceba que é direto, foi direto, porque o nome que está na classe endereço dos atributos é o mesmo nome que existe na classe no JSON, tá? Nas chaves do JSON. Tá? Quem está fazendo isso? Esse converter JSON Converter Factory. Tá? É ele que está lá instanciado pelo retrofit que está fazendo essa conversão. Só que observem que eu estou programando uma classe interna. Essa classe interna, ela não consegue ter acesso às coisas que estão além do processo. Tá? Então, por isso que, depois que eu copiei, tenho o objeto aqui dentro, os dados do objeto, eu estou chamando um método que atualiza o i, tá? A interface do usuário. Então, ele vai atualizar com o quê? Colocando os dados. Tá? Pegando os dados que está dentro do objeto endereço, colocando na tela. Se falhar, se eu tentar alguma coisa e falhar, ele vai abrir um toastzinho falando que tem um erro na API. Tá? Não conseguiu, pode ser por falta de internet, pode ser por várias coisas aqui, pode falhar. Ele vai dar um erro, vai dar uma mensagenzinha de erro e não vai travar o aplicativo. Só vai mostrar que não conseguiu recuperar o CEP. Tá? Então, que vocês deixa eu mostrar aqui o Update UI, que simplesmente se o endereço não é nulo, ele coloca lá seta visível, aquele constraint, tá? Coloca lá o CEP, logrador e cada um dos atributos pegando o que está dentro do objeto. Tá? Observe que é bem simples, muito simples a gente conseguir recuperar dados de uma API, somente se for no formato JSON. Tá? O Retrofit é uma biblioteca, até hoje existiam alguns comentários que o Google ia encampar o projeto, mas não sei o que aconteceu efetivamente até o momento, mas é uma API que funciona, é código aberto, está tranquilo, a gente pode usar à vontade, tá certo? E o formato dela, para qualquer coisa que vocês quiserem recuperar, é exatamente isso, não vai mudar nada além disso, tá certo? Então, nada muito complexo, bem tranquilo, mas muito útil para o nosso dia a dia, tá? Tudo que vocês tiverem uma API, vocês podem consultar e apresentar, fazer o que quiser, trabalhar esses dados aí. Tá joia? Então, pessoal, para a aula de hoje foi isso. Espero vocês na próxima semana.